A campanha Jair Bolsonaro cresceu e estagnou. O que eu quero dizer é que, apesar dele ter saído lá do nada e ter chegado a 19,5%, ele fica agarrado aí e daí não passa. Eu tenho uma opinião interessante para isso. É que a campanha do Jair Bolsonaro é uma espécie de fascistômetro ou odiômetro. Ela indica o nível de ódio da sociedade brasileira. Isso porque o Jair Bolsonaro não apresenta soluções para as realidades econômicas, políticas e sociais. O que ele apresenta é uma espécie de opressão contra a velha política. É muito interessante que ele apresenta opção de opressão contra uma velha política que ele participa há 30 anos. Agora vamos pensar, eles estão fazendo agora pesquisas que já levantam a possibilidade do Lula não ser candidato. No cenário que o Lula não é candidato, todos os políticos crescem bastante. No entanto, o Bolsonaro é o que menos cresce. Ele cresce 5%, tem políticos que crescem mais que 100% num cenário em que o Lula não é candidato. Sabe por quê? Porque as pessoas que votam no Lula dificilmente votariam no Bolsonaro. O Alckmin cresce demais, por incrível que pareça, mas o Bolsonaro cresce muito pouco com uma eventual saída do Lula. E sabe o que significa isso, gente? Significa que ainda que chegue ao segundo turno, a possibilidade do Bolsonaro ganhar como presidente é muito distante. Agora, o que isso indica para nós brasileiros? Isso indica aquilo que eu introduzi no início, é um fascistômetro ou odiômetro, ou talvez efeito Aécio. O início da campanha do Aécio Neves era uma campanha de divisão dos brasileiros. É mais ou menos assim, se você for petralha, você é vagabundo porque você vota no PT, porque você não gosta de trabalhar. Agora, se você tem mérito, se você é uma pessoa que quer crescer na vida, você precisa ser contra o PT. Ele não divulgou o PSDB, ele divulgou o antipetismo. E o que ele fez foi crescer o Bolsonaro, porque o Bolsonaro conseguiu ser um ator muito mais anti-minorias do que o próprio Aécio. O Aécio tentou imitar o Lula falando mal do Lula. E olha que interessante, o Bolsonaro cresceu, o PSDB sumiu, só que hoje, ainda que o Bolsonaro consiga chegar em 20,5% numa eventual saída do Lula, ele não consegue crescer mais do que isso. Isso porque existe um limite ao ódio. Existe uma parte da sociedade brasileira que quer votar no Bolsonaro para ver o Bolsonaro botar fogo na política. Seria assim, mais ou menos assim, uma pessoa tem uma empresa, ele quer trocar o líder dessa empresa, ele quer trocar o gerente dessa empresa, ele quer colocar uma pessoa não que vai dar lucro para a empresa, mas que vai botar fogo na empresa porque ele cansou de ver essa empresa na mão de um gerente que desviava a verba. Parece brincadeira, mas o brasileiro não entende que ele faz parte do Brasil e se ele coloca um presidente para botar fogo na nação, ele pega fogo junto. Mas, no entanto, existe uma salvação. A gente está falando de uma sociedade em que 20% dessa sociedade está aí lutando pelo ódio, o que significa que a gente ainda tem 80% de pessoas para trabalharem por uma sociedade mais justa, por uma sociedade mais igualitária, por uma sociedade melhor para todos.